Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado e membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Tenho compartilhado, nesses tempos de crise, algumas mensagens de conforto e consolo da palavra de Deus com os nossos amigos e irmãos em Cristo. Hoje eu quero falar sobre uma passagem que está no segundo livro de Crônicas, lá no Velho Testamento, capítulo 20, versículos 1 a 30. O título da nossa mensagem é Enfrentando a Crise com Louvor e Adoração. Essa é uma passagem única na Bíblia, porque ela nos mostra como Deus transforma um exército que se achava derrotado, como Deus transformou um exército que se achava derrotado de antemão num grande coral, um exército que não precisou lutar para ganhar a batalha. E eu gostaria então de ler aos poucos a passagem, à medida que eu vá comentando, eu vou lendo pequenas partes ou algumas partes maiores do texto. A primeira parte é justamente a maior parte, que vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Enfrentando a crise com louvor e adoração. Aqui nós estamos assistindo, pela leitura da palavra de Deus, parece que a cena se forma na nossa mente e que uma grande crise se avizinhava do povo de Judá. A palavra diz que Josafá teve medo e convocou um jejum, e convocou todo o povo para orar e para buscar a Deus. No final da sua oração, ele diz: não temos forças
em nós mesmos para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Tudo parecia impossível para ele. A solução era buscar e louvar a Deus, adorar a Deus, apresentar-se diante de Deus e apresentar o problema que eles tinham diante de Deus. Quando tudo parece impossível, a solução é essa mesma. É louvar e adorar a Deus, é buscar a Deus. É assim que se começa a enfrentar a crise, com louvor e adoração. Quando tudo parece difícil, quando as adversidades vêm com força que para nós é impossível de enfrentar, então é tempo de nós louvarmos e adorarmos a Deus, buscarmos a Deus. Vamos continuar a ler a segunda parte desse texto, que está nos versículos de 14 a 17. Diz assim, aliás, 13 a 17. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Adoração, meus irmãos, e louvor, o culto ao Senhor é uma via de mão dupla. Não só nós falamos com Deus, não só exaltamos, louvamos o seu nome, mas também Deus fala conosco. Por isso é preciso estar pronto para, no meio da adoração e louvor, ouvir o que Deus tem para dizer. E Deus tem palavra para nós. Justamente no meio da crise, das adversidades, dos problemas, das dificuldades, precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. É interessante como Deus usou aqui um dos cantores do templo. Jaaziel fazia parte daquele grande coro do templo, ele era de um daqueles grupos que formavam aquele coral, os filhos de Asaf. E Deus usou aqui Jaaziel não como um cantor, mas como um profeta, para falar ao povo: esta batalha não é de vocês, é minha. Nesta batalha vocês não têm que lutar, simplesmente fiquem parados, tomem posição e fiquem parados. E vejam a salvação que Deus vai dar, o livramento que Deus vai dar a vocês. Deus tem uma palavra de certeza, de segurança para cada um de nós no meio da adversidade. Esteja com os ouvidos atentos para ouvir esta voz de Deus falando no meio da escuridão do túnel, para que você enxergue uma luz no fim desse túnel. Mas vamos continuar a leitura. Os versos 18 e 19 dizem assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram.
Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Então formou-se ali, com aquela multidão, um grande coral para louvar a Deus. Antes da batalha, antes da vitória. Porque ao ouvirem a palavra de Deus, essa palavra de certeza, essa palavra fiel de Deus, que eles não tinham que lutar, não estavam sozinhos, a batalha não era deles, a batalha era do Senhor. Eles estavam tão certos, não é, da vitória, que eles começaram a louvar a Deus. Então, esses dois versículos nos ensinam que o louvor vem antes da vitória. Comecemos a louvar a Deus antes da vitória. Louvemos a Deus e adoremos ao Senhor, cultuemos ao Senhor antes da vitória, no meio da adversidade, no meio do problema, da dificuldade, porque Ele nos dá certeza que nos dará esta vitória. Mas leiamos mais um pouquinho, versículos 20 a 25, dizem assim: Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para todo o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Esse trecho da passagem nos ensina também, meus irmãos, a respeito do louvor, que ele é uma estratégia de guerra. Ao invés de colocar na vanguarda do seu exército, quer dizer, na frente do seu exército, seus melhores guerreiros, Josafá colocou um coral. É um coral. Dispôs os levitas ali na frente para louvarem o Senhor. E eles ficaram em posição ali, parados, louvando o Senhor. E o que aconteceu? Foi uma maravilha, foi um milagre. Quando eles começaram a louvar e cantar, os inimigos começaram a batalhar entre si uns contra os outros. Os de Amon e Moabe destruíram o povo de Seir e depois eles destruíram-se uns aos outros. E diz aqui a passagem que quando eles chegaram num lugar alto, algumas traduções dizem que era o posto de vigilância, eles procuraram ver um exército que vinha contra eles e só viram um vale semeado de cadáveres. Só cadáveres. Então eles desceram lá e saquearam aquilo tudo. Vejam só uma coisa interessante, que um povo que estava com medo, que tinha a perspectiva de perder tudo, agora diz a palavra de Deus que eles
acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Voltaram para casa com muita riqueza. Não só não perderam nada, como também ganharam muito. É assim, meus irmãos. O louvor é uma estratégia de vitória. No meio da adversidade, no meio dos problemas, das dificuldades, saiba que a batalha não é sua. Fique parado. Fique parado não quer dizer aqui que você não deva agir, não fazer nada, mas não entrar na guerra sem que louve a Deus, sem que busque a Deus, sem que adore a Deus e ouça a sua voz falando a você. E veja o milagre que Deus vai operar na sua vida, que vai operar na sua família, que vai operar na sua igreja. O louvor é uma estratégia de guerra. Mas vamos terminar a nossa leitura aqui com os 4 últimos versículos, 26 a 30, que diz assim: No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Há muita gente que só louva a Deus depois da vitória. Parece que ficam esperando, na dúvida, se Deus vai realmente vencer a batalha, se Deus vai realmente lhes dar a vitória. Bom, se Deus me der a vitória, então vou louvar a Deus. Mas nós aprendemos aqui nessa passagem, né, que o início da vitória, quando tudo parece impossível, a solução é louvar, buscar e adorar a Deus. E no meio desse louvor da adoração, Deus vai ter uma palavra de certeza, de segurança para nós. Então, mesmo antes da batalha, vamos louvar a Deus. Durante a batalha, vamos louvar a Deus, porque é uma estratégia de guerra. E depois que Deus nos der a vitória, vamos louvar mais ainda a Deus. Foi o que eles fizeram. Eles diz aqui que nesse momento eles se reuniram em Jerusalém e tocaram instrumentos, liras, harpas, trombetas, para louvar a Deus pela grande alegria que eles tinham tido. Mas antes disso, lá mesmo no campo de batalha, eles transformaram aquele vale, aquele deserto da derrota em vale de louvor. Porque essa é a tradução da expressão Vale de Beraca, Vale do Louvor. Algumas traduções dizem Vale de Bênção, mas a palavra Beraca, em hebraico, traduzido para o português, quer dizer louvor, Vale de Louvor. Então, saia do vale da adversidade e venha para o Vale do Louvor. O louvor é a melhor resposta do cristão para a crise. O louvar, adorar e buscar o Senhor e ouvir a sua palavra é a estratégia certa para vencer a batalha. Que Deus nos abençoe.